é 1 segundo, é grátis a sua inscrição. É só embaixo do vídeo clicar no botão inscrever, viu? Agora, vamos falar do Daniel Silveira, da situação dele, o que tá acontecendo. Olha só, teve reunião Flávio Bolsonaro e Gilmar Mendes. Logo depois da reunião do Gilmar Mendes e outros ministros com o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o Gilmar Mendes mostrou para o Flávio Bolsonaro, ó, não pode acontecer isso, não pode o seu pai peitar o Supremo Tribunal Federal dessa maneira, ficar fazendo ameaça, não pode. E o Flávio Bolsonaro falou, mas a pena, o Daniel Silveira foi muito... Essa tá sendo a narrativa do bolsonarismo para arregar, para pedir desculpa para o STF. Fala, não, é que a pena que foi muito dura, mas não é, realmente, tem razão, as falas dele foram horríveis e tudo mais, ok. Depois dessa reunião, o que aconteceu? O Bolsonaro largou de mão o Daniel Silveira e os parlamentares lá em Brasília foram avisados, o Daniel Silveira vai ser tornado inelegível. O STF pode até, nesse acordo, anular a pena do Daniel Silveira, deixar o indulto do Bolsonaro valer para que ele não seja preso, não fique com a pena de 8 anos e 9 meses. Mas ele vai ser tornado inelegível e a Câmara dos Deputados vai cassar o mandato dele. O Bolsonaro pode, no máximo, tentar articular com o Arthur Lira para que não seja cassado o mandato dele, mas o Arthur Lira não está aberto a isso. O Arthur Lira, inclusive, ele, na semana passada, na sexta-feira, ele encaminhou pedidos de cassação de vários deputados bolsonaristas e o STF está acompanhando isso de perto, de muito perto. Eles estão pressionando para que sejam cassados esses mandatos antes da eleição. Por que antes da eleição? Porque eles sendo cassados, esses deputados não vão para a eleição. Eles não participam da eleição. Tá. O Daniel Silveira se tornou um problema para o bolsonarismo, por quê? Para o Bolsonaro, no caso, para o Jair Bolsonaro, por quê? Que ele começou a insistir, ele é do PTB, partido do Roberto Jefferson. Ele começou a insistir a ser candidato ao Senado. Ele quer porque quer ser senador pelo Rio de Janeiro. Só que o candidato ao Senado do partido do Bolsonaro é o Romário. E o Romário falou, eu vou ser candidato à reeleição, ponto, final e acabou. Com ou sem Daniel Silveira, eu sou candidato à reeleição. E eu sou candidato do Bolsonaro. O Bolsonaro, na semana passada, na quinta-feira, ele foi obrigado a falar, quinta-feira à noite, o seguinte, meu candidato é realmente o Romário. E não falou nada sobre Daniel Silveira. Quer dizer, foi ali que começou o descarte do Daniel Silveira. Pô, você quer ser candidato ao Senado, você está insistindo nisso, eu já tenho candidato aqui. Se o Bolsonaro não apoia o Romário, ele está peitando o presidente do partido dele. A pior coisa que ele pode fazer é peitar o presidente do partido dele. Tem uma pessoa que pode tirar o Bolsonaro da eleição sem golpe nem nada, é o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do partido. Que é ele quem escolhe que é o candidato do partido à presidência, é ele quem pode expulsar ou não alguém do partido, é ele quem pode acabar com o Bolsonaro e o bolsonarismo a hora que ele quiser, e o Bolsonaro não vai nem poder culpar alguém, vai falar, ih, agora eu faço o quê? Pois bem, o Bolsonaro está na mão do Valdemar da Costa Neto e por isso ele foi obrigado. Você acha que o Bolsonaro gosta do Romário? Você acha que ele gosta de apoiar o Romário em vez do Daniel Silveira para o Senado? Não gosta, mas o Daniel Silveira começou a criar problema, ele falou, tá, quer saber? Meu candidato é o Romário. Só que o Daniel Silveira continua insistindo. E tem um problema. O problema é o seguinte, em eleição para governador, até dá para ter 2 bolsonaristas, por exemplo, ou 2 de esquerda. Vou dar um exemplo. Em São Paulo tem o Márcio França, que é do partido do Alckmin, e tem o Haddad, que é do PT. Os dois são de esquerda, e eles podem estar na mesma eleição, por quê? Porque tem segundo turno, tem 2 turnos. Então, se os dois estão na eleição, um deles vai para o segundo turno, na melhor das hipóteses vão os 2 para o segundo turno, e aí eles rivalizam lá, se um só for para o segundo turno, com o candidato da direita. Ok, só que a eleição para o Senado não. A eleição para o Senado é turno único. A eleição é o seguinte, se tiverem 2 candidatos representando o bolsonarismo, os votos se dividem. Se os votos se dividem, tem chance de chegar um terceiro candidato, seja da esquerda ou não, mas que não é bolsonarista, e esse terceiro candidato simplesmente ganha. Por quê? Porque vamos supor que o bolsonarismo tem ali 35% dos votos no Rio de Janeiro. 35% dos votos dá para eleger o senador. Só que se 25 votarem no Daniel Silveira e 10 no Romário, e algum candidato da esquerda fizer 25,5%, pronto, ganhou. Já era, acabou o Bolsonaro. Acabou, perderam um senador, o PL vai perder um senador, o bolsonarismo também não vai ter, morrem os 2 na praia. Então não dá. No Senado não dá para fazer isso. Então o Daniel Silveira se tornou um problema, então é até bom para o Bolsonaro que ele esteja inelegível, que aí ele cala a boca e ele para de insistir. Então, foi feito esse acordo com o STF, que ele vai ser tornado inelegível. Os deputados bolsonaristas, os parlamentares bolsonaristas estão em desespero. Por quê? Porque já foi encaminhado o pedido de cassação deles, já está no Conselho de Ética, vai começar a andar esse pedido de cassação. Eles não têm maioria para tentar reverter isso. Eles estão
com medo porque o Bolsonaro não está articulando para salvá-los. Eles sabem que o Bolsonaro vai articular para salvar o Eduardo Bolsonaro. Eles estão assim ó, no ouvido do Eduardo Bolsonaro, me salva, me salva, me salva. O Eduardo Bolsonaro, eu não sei se vai tomar atitude ou não. Chega um momento que para agradar a base bolsonarista eles acabam tomando uma atitude, mas às vezes eles tomam tarde demais. E às vezes eles esperam tanto para tomar que o Bolsonaro queima muito cartucho, tomando atitude para salvar um ou outro. E o Bolsonaro já entendeu que ele não pode ficar salvando todo mundo, porque senão, por exemplo, ele deu cargo lá para os irmãos Weintraub nos Estados Unidos. Para os dois, ele deu uma tetinha para mamar, deu uma boquinha. Cargo lá que não fazem porcaria nenhuma e ganham um dinheirão. Os dois saíram dos Estados Unidos, voltaram para o Brasil e estão agora criticando o Bolsonaro todos os dias, fazem live denunciando o Bolsonaro e eles estão guardando coisas que eles sabem para a véspera de eleição. Então o Bolsonaro fica assim, pô, peraí. Aí eu vou ficar tentando salvar o Daniel Silveira, ele vai lá, ele queima o meu cartucho aqui com o PL, ele vai querer ser senador, aí depois eu vou salvar a Carla Zambelli, ela vai querer fazer o mesmo, a Bia Kicis a mesma coisa. Não, salvo meus filhos e meus familiares, o resto, ó, todo mundo é substituível no bolsonarismo, todo mundo é descartável e substituível. Sai o Weintraub, o pessoal que gostava do Weintraub, alguns foram com ele, e ele tá tentando cooptar mais e mais gente com ele, outros ficam no bolsonarismo e começam a gostar de outros candidatos. Sai o Daniel Silveira um dia, eles vão lá, os bolsonaristas do Rio de Janeiro, e votam em outro bolsonarista do Rio de Janeiro. Sai a Carla Zambelli, eventualmente, eles votam no Eduardo Bolsonaro, pronto. São do mesmo partido, pronto, inclusive são concorrentes na eleição. São dois deputados do mesmo partido, do mesmo estado. Tirando a Carla Zambelli, o Eduardo tem mais voto. Muda o que pro Bolsonaro? Nada. Então, começou esse descarte agora. O Supremo Tribunal Federal, eles vão querer não só a cassação dos bolsonaristas, a cassação do Daniel Silveira, e aí vem a terceira parte do que o Supremo Tribunal Federal, principalmente o Alexandre de Moraes, está planejando. Ele mandou a Polícia Federal prorrogar por 60 dias o inquérito que está investigando se o Daniel Silveira cometeu crime de desrespeitar a ordem judicial, no caso violar a tornozeleira. Ele não está usando a tornozeleira desde o comecinho de abril, tá? Ele disse que a tornozeleira descarregou, tudo mais. Ok. Um juiz bolsonarista de Brasília falou que ele pode devolver a tornozeleira, que ele não precisa mais usar. Só que o Alexandre de Moraes falou não. Não. Ele tem que continuar usando a tornozeleira. O processo dele lá, o julgamento, ele já foi condenado, teve o indulto só vale depois que o processo acabar, o processo não acabou, que cabe recurso, depois o recurso tem julgamento do recurso e tudo mais, então o processo vai demorar ainda pelo menos 1 ou 2 meses. Enquanto isso, ele tem que continuar usando a tornozeleira. Não está. Aliás, ele não estava desde antes de ter sido condenado e desde antes do indulto, ou seja, o crime está cometido. Agora, o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal ver os IPs. IP é um endereço que todo celular e todo computador conectado à internet tem. Pelo IP dá para saber onde a pessoa está, pelo menos a localização próxima de onde ela está. Ele mandou a Polícia Federal ver os IPs de todos os acessos do Daniel Silveira ao sistema da Câmara dos Deputados e a outros sistemas que ele tem acesso. Por quê? Porque se um desses IPs mostrar que o Daniel Silveira não estava nos locais onde ele pode estar, vamos lembrar, ele só pode estar dentro do Rio de Janeiro ou em Brasília. Se ele estava em outro local, é porque ele tirou a tornozeleira para ficar caminhando onde ele não podia. E aí, outro crime do Daniel Silveira é a chance dele voltar para cadeia, mesmo com o indulto do Bolsonaro, porque é outro crime, aí é muito grande a chance dele voltar para cadeia. E aí não tem como o Bolsonaro falar, ah não, mas a liberdade de expressão... Não. Descumpriu a ordem judicial. Ele tinha que estar com tornozeleira, não estava, e ele descumpriu uma ordem. Não pode. Simplesmente não pode. Então a situação do Daniel Silveira não está nada boa. E aqui o carro de som em Vera Cruz, Rio Grande do Norte. Brasil inteiro pede fora Bolsonaro e o plantão Brasil vem aqui denunciar.